Dando continuidade ao estudo de triângulos, nós temos aqui agora pontos notáveis do triângulo. Nós temos 4 pontos notáveis do triângulo: baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Cada um desses pontos está relacionado a uma característica do triângulo. Essas características serão mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Todos esses já foram estudados anteriormente. A gente parte desse pressuposto que vocês já estudou anteriormente o que é uma mediana, o que é uma altura, o que é uma bissetriz, o que é uma mediatriz. Porque é a partir dos encontros dessas características no triângulo que nós vamos estudar esses pontos notáveis. O nome são pontos notáveis no triângulo. A gente vai fazer os desenhos. Como eu disse anteriormente, os desenhos disso que nós vamos fazer já foram estudados. Então, isso significa que vocês já sabem, partindo desse pressuposto que já sabem desenhar. Mas eu vou mostrar o desenho de todos eles. Lembrando que esses desenhos são feitos com compasso e com régua. Eu não posso fazer aleatório, senão não vai dar certo. Então, a gente vai começar da mediana. O que é uma mediana? Mediana, ela vai dividir o lado ao meio partindo do vértice. Então, o vértice A vai dividir o lado BC no meio. O vértice B, o lado AC. E o vértice C vai dividir o lado AB. Como é que a gente vai dividir isso aqui no meio? Eu posso medir aqui quantos centímetros tem e dividir por 2? Não. A gente vai usar o compasso para fazer essa divisão. Lembrando, a linha do compasso vai sair aqui em lápis, vai ficar um pouquinho claro. Mas vocês vão acompanhando aí o passo a passo e lembrando que tem também no livro de vocês. Eu não mostrei aqui no livro porque eu transferi todas as regras para cá. Mas tem lá no livro, na página, a partir da página 89. Tem lá no livro a partir da página 89. Então, para desenhar a mediana, que é a divisão do que vai do vértice até o lado oposto a ele, dividindo o lado ao meio. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma abertura no compasso. Lembrando, não precisa ser nenhuma abertura medida, só que essa abertura precisa ser maior que a metade do lado. Porque se eu colocar ela muito pequenininha, não vou conseguir. Então, ela pode ser uma abertura maior. Não precisa passar também do outro, não. Tem que ficar aqui dentro. Se passar do C aqui também já não serve. Tem que ficar aqui dentro. Então, eu vou fazer essa abertura. Não posso deixar fechar o compasso. Vou colocar aqui no vértice B e vou fazer uma curva. Com a mesma abertura, sem fechar o compasso, eu vou colocar a agulha agora no vértice C e vou fazer outra curva. Pronto. Então, o que é que vai dividir o meu centro ao meio? Onde é a divisão do meu lado ao meio? Eu vou fazer aqui. Aí, como é que eu vou saber que dividiu o lado ao meio? Eu tenho os dois pontos aqui que se cruzou. Esse ponto e esse ponto. A divisão no meio é a ligação entre esses dois pontos. Só que eu não vou ligar esses dois pontos. Eu vou só marcar ele aqui. É aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto até o vértice A agora. Aqui acabou coincidindo, mas tem hora que não vai ser tão retinho assim. E aí, eu vou ligar. Essa daqui é a minha primeira mediana. Esse traço em azul que eu fiz aqui é a mediana. Eu vou apagar, mas quando vocês forem fazer os desenhos, não apague nada, porque senão não dá pra gente ver se usou o material correto ou não. Eu vou apagar só pra não embolar. Pronto. Fiz a primeira mediana. Essa daqui é a mediana do lado BC. Agora eu vou fazer a mediana do lado BA. A mesma coisa. Uma abertura qualquer no compasso. Vou virar aqui o papel que fica mais fácil, ó. Uma abertura qualquer no compasso. Aí eu vou colocar no vértice A e vou fazer meia curva. Agora eu vou colocar no vértice B e vou fazer meia... Ui, saiu um pouquinho aqui do lugar. O compasso fechou. Vamos fazer de novo. Vou apagar aqui. Lembrando, se o compasso fechar, eu tenho que apagar tudo, porque eu preciso da mesma abertura para os dois lados. Então,
vou ter a abertura no compasso, vou colocar em cima do vértice A. Observe, eu vou fazer do lado AB, então eu tenho que usar o vértice A e o vértice B. Vou colocar em cima do vértice A e vou fazer meia curva. Vou colocar em cima do vértice B e vou fazer meia curva. Observe que aqui ele acabou não se cruzando. Eu volto lá no vértice A e termino de completar aqui. Pronto. Se eu fosse desenhar só a mediana, igual vocês já viram anteriormente, eu ia ligar, aqui eu tenho esses dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Eu ia ligar esses dois pontos. Como eu não quero desenhar, como eu não quero determinar só, eu quero determinar só onde divide no meio. Então, ele todo seria aqui. Eu vou determinar só essa marcaçãozinha do meio. E aí, eu volto a repetir novamente. Eu tô partindo do pressuposto que vocês, como diz lá no próprio livro, já viram isso na unidade anterior. Então, aqui a gente só tá juntando dentro do triângulo. Pronto. Então, esse daqui é a divisão no meio desses dois lados. Esse lado é igual a esse. O que é que eu tenho agora para desenhar a mediana? A mediana é a ligação desse ponto aqui até o vértice. Eu tenho que colocar certinho aqui e ligar do ponto até o vértice. Vou fazer aqui em vermelho. Pronto. Aí a gente pode usar dessa marcação também. Esse lado tem a mesma medida que esse, em centímetros. Esse lado, ao todo, ele mede 10. Então, esse mede 5 e esse mede 5. Quando eu desenho a mediana, eu consigo fazer isso. Pronto. Desenhei a mediana desse lado. A mediana desse lado, agora eu vou desenhar a mediana do lado AC. Vou utilizar a mesma regra. Vou apagar aqui um pouquinho para não confundir. E volto a relembrar para vocês. Quando vocês forem fazer, não apague. Porque senão não dá para perceber que vocês utilizaram os instrumentos. Pronto. A mesma coisa. Uma abertura, observe. Para fazer a reta azul e a reta vermelha, eu usei a mesma regra. Uma abertura qualquer no compasso. Coloco no vértice C. Faço meia curva, sem deixar fechar o compasso. Vou para o vértice A e faço meia curva. Essas duas meias curvas, elas vão se tocar. Elas vão tocar em dois pontos. Esse ponto aqui e este ponto aqui. Pronto. Agora, ao ligar esses dois pontos aqui, se eu fosse ligar esses dois pontos aqui, ele ia dividir o lado aqui. Eu não preciso ligar os dois pontos, eu só vou ver onde é que ele vai dividir o lado. Por quê? Porque agora eu vou ligar o vértice, fazer aqui. Eu vou ligar agora o vértice ao outro ponto. Deixa eu pegar aqui a caneta. Fazendo aqui de verde agora. Eu vou ligar o vértice B até este ponto aqui. B. Até o ponto onde divide, que é a terceira mediana. Então, em verde aqui, eu desenhei a terceira mediana. Observe que, quando eu desenhei essas três medianas, elas três têm um ponto em comum. Elas se cruzaram aqui em um ponto em comum, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele é chamado de baricentro. Então, baricentro é o encontro, interseção das medianas. Eu vou desenhar as três medianas utilizando régua e compasso, que foi um conteúdo de mediana já estudado na unidade anterior, e vou desenhar essas medianas no triângulo. Ao desenhar essas medianas no triângulo, nós vamos ter o encontro delas três. Quando elas três se encontram, eu vou ter o baricentro. Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de baricentro. Agora, nós vamos ao ortocentro. O ortocentro, ele vai ser a interseção das alturas. Lembrando que a gente vai partir do pressuposto que vocês já estudaram. Deixa eu só apagar aqui, pra gente começar do início.
que vocês já estudaram como é que desenha a altura. A altura é relativa do vértice até o lado oposto também. Só que se para ser altura tem que ser um ângulo reto. Então, primeiro a gente vai começar prolongando esses lados. Por quê? Porque pode ser que precise, pode ser que não. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer a altura relacionada ao vértice A. Então, eu vou fazer uma abertura no compasso, vou colocar a ponta seca no vértice A e vou fazer uma marcação deste lado e uma marcação desse lado. Eu preciso de duas marcações, uma de cada lado. Pronto. Vou tirar o compasso e sem fechar, tem que ser com a mesma medida, eu não posso fechar. Observe que eu tenho esse ponto aqui e esse ponto. Sem fechar o compasso, com a mesma medida que eu usei para fazer essas marcações aqui, eu vou colocar o compasso agora aqui e vou fazer igual eu fiz no outro, do baricentro, meia curva. Vou pegar o compasso agora, vou colocar aqui e vou fazer meia curva. Observe novamente que essas duas curvas, elas se encontraram. Como é que a gente vai fazer para poder determinar agora essa altura? Eu tenho aí essas duas curvas que se encontraram. E aí, eu vou ligar o encontro dessas duas curvas. Eu vou ligar o encontro dessas duas curvas com o vértice. Só que um ponto é o próprio vértice. Então, eu vou ter aqui o minha primeira altura. Lembrando, não precisa terminar de descer até aqui não, porque senão vai ficar muito risco no triângulo. Aí não tem essa necessidade. Então, primeiro aqui, lembrando que a altura é em ângulo reto. Então, eu tenho aqui a minha primeira altura. Aí a gente pode, novamente, apagar para não... Eu vou apagar novamente para não encher muito o desenho, mas não vocês, é aconselhável que não apaguem. Aí agora eu vou fazer a altura relativa ao lado BC, AB. Na verdade, BC não, perdão, AB. Aí primeiro, eu vou prolongar os lados. Lembrando, mas eu não usei a prolongação deles aqui, mas pode ser que eu use. Aí para não parar o desenho no meio, a gente prolonga antes de começar. Prolongar aqui. E prolongar aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. A abertura do compasso, eu vou fazer a altura agora em relação ao vértice C. Se é em relação ao vértice C, eu vou colocar a ponta seca no vértice C. Vou fazer uma curva. Peraí que o compasso fechou um pouquinho. Pronto, no vértice C. Vou fazer uma curva. Eita. Perdão aqui. Deixa eu apagar aqui, que vai ficar duas curvas uma em cima da outra. Observe que eu coloquei no vértice C e fiz a curva e ela não tocou nessa linha. Se não tocou é porque a abertura tá pouco, então aumenta. Aumenta a abertura do compasso, coloca aqui. Pronto. Aí eu vou fazer uma curva aqui. E a outra curva aqui. Ela não vai tocar também. A outra curva aqui. Opa. Peraí que tá escorregando o compasso. Não, lembrando que não pode deixar o compasso fechar. Aí fechou, tem que começar de novo. Isso é só pra vocês verem que realmente não pode deixar o compasso fechar. Se o compasso fechar, eu tenho que começar de novo. Aí eu vou começar de novo. Vou colocar no vértice C, vou fazer uma curva desse lado da linha e uma curva desse lado da linha. As duas pontas tem que pegar no mesmo lado, AB. Observe que aqui ele pegou já na prolongação, ó. Ele não pegou em cima da linha direta, ele pegou aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Com a mesma abertura que eu usei aqui, então eu tenho que tomar cuidado para o compasso não fechar. Com a mesma abertura que eu usei aqui, eu vou pegar esses pontos aqui agora. Vou colocar aqui, o compasso aqui, vou fazer... Vixe, ele vai ficar bem grande, ó. Meia curva aqui e vou fazer meia curva aqui. Ó onde é que ele veio parar, ó. A interseção dele tá isso aqui tudo, ó. Ele tá daqui, esse aqui novamente já coincidiu com o vértice.
Esse outro veio pegar aqui embaixo. E aí eu vou ligar eles dois, os dois pontos. E vou ligar esses dois pontos no vértice. Um ponto já é o próprio vértice. Geralmente, em algumas situações vai acontecer isso, outras situações não. E vou ligar aqui. Observe que essa altura, ela ficou por fora do triângulo, que não tem problema. Não precisa ser dentro essa altura, ela pode ser fora, não tem problema nenhum. Pronto. Então, essa altura ficou, vou fazer em vermelho, para poder destacar melhor essa altura aqui, que essa daqui ela ficou por fora, ó. Então, fazendo em vermelho aqui, a gente tem aqui a altura. É quase a mesma coisa do lado. E agora, nós vamos fazer a altura em relação ao lado AB. Lembrando que essa era em relação a AB. Agora, nós vamos fazer em relação a AC. Então, nós vamos apagar os riscos do outro. Eu vou apagar o risco do outro aqui para vocês não se confundirem ao assistir o vídeo. Aí, eu vou prolongar esses dois aqui. Eu vou ter aqui o prolongamento. Aqui. E vou fazer a mesma coisa. Como é em relação ao vértice B, eu vou partir do vértice B com uma abertura no compasso e vou fazer um risco desse lado e um risco desse lado e um risco desse lado. Observe que desse lado aqui não pegou na minha prolongação, então eu vou aumentar a minha prolongação da reta. Pronto. Agora eu tenho esse ponto de interseção e esse ponto de interseção. Com a mesma abertura, eu faço as meia curva em cima dos pontos de interseção agora. Assim. E assim. Esse aqui não pegou, ó. Pegou bem aqui, ó. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora novamente? Eu tenho aqui a interseção das curvas ligadas ao vértice. E nesse caso aqui, é o próprio, acabou sendo também o próprio lado. Ele vai passar aqui, ó, em cima do próprio lado, a altura, ó. Então, eu tenho aqui essa do ponto A era aqui, essa do ponto BA era aqui, e essa do ponto AB foi aqui. Eu vou ter que prolongar ela para fora para me ter o ponto de interseção entre eles. E aí, eu tenho o ponto de interseção. Esse ponto de interseção entre as três alturas é chamado de ortocentro. Ponto de interseção entre as três alturas, ortocentro. No caso desse aqui, essas duas alturas aqui acabou coincidindo com o lado. Não tem problema. Tem altura que vai ficar desenhada exatamente pro lado de fora do triângulo. Também não tem problema. Ela não precisa ser exatamente dentro do triângulo. Aí, eu volto a repetir. Esse desenho de altura já foi estudado anteriormente. Depois, nós temos o incentro. O incentro é a interseção das bissetrizes. Bissetriz é dividir o ângulo ao meio. Então, eu tenho que, também, com o auxílio do compasso, eu vou dividir o ângulo ao meio. Como é que a gente divide o ângulo ao meio? Novamente, agora, aqui a gente vai fazer por ângulos. Então, eu tenho aqui o ângulo B, ângulo A e ângulo C. E aí, eu vou dividir esses ângulos ao meio. Também com a ajuda do compasso. Para dividir o ângulo B, eu vou pegar uma abertura no compasso, que nesse caso não precisa ser muito grande, não. Pode ser uma abertura menor. Eu vou pegar a abertura do compasso, vou colocar, eu quero dividir o ângulo B, certo? Eu vou colocar aqui e vou fazer uma marcação desse lado e uma marcação desse lado. Pronto. Eu fiquei aqui com dois pontos, esse ponto e esse ponto. Com a mesma abertura, eu vou vir nesse ponto e vou fazer um tracinho. Nesse ponto e vou fazer outro tracinho. Observe que eles dois se cruzaram aqui.
Esses dois pontos se cruzou aqui. Exatamente aqui. Como é que eu vou determinar a minha bissetriz? A minha bissetriz vai ser a ligação desse ponto onde se cruzou até o ângulo que eu queria dividir. O ângulo que eu queria dividir ao meio, que era o ângulo B. Então, eu vou ligar até o ângulo B. Pronto. Esse em vermelho é a bissetriz do ângulo B. Agora, eu vou fazer a bissetriz do ângulo A. A mesma coisa. Vou fazer uma abertura no compasso, vou colocar em cima do vértice A. Vou fazer um risco desse lado e vou fazer um risco desse lado. Eu vou apagar aqui para não confundir. Pronto. Agora, eu tenho de interseção dos lados esse ponto e esse ponto. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu deixei o compasso aqui, observe que ele não fechou. Com a mesma abertura que eu fiz essas marcações, eu vou vir agora com a agulha do compasso nessa marcação e vou fazer uma curvinha aqui embaixo. Nessa marcação e vou fazer outra curvinha aqui embaixo. De modo que essas duas curvas se cruzem. Se não cruzar, é só aumentar um pouquinho o tamanho da curva até ela conseguir cruzar. Ela precisa se cruzar. Pronto. As curvas se cruzaram aqui. Então, isso significa que eu vou ligar esse ponto onde elas se cruzaram até o ângulo que eu quero determinar a bissetriz, que agora era ângulo A. Então, eu vou ter aqui. Pronto. Aí, a mesma coisa. Não precisa sair de dentro do triângulo, não. A gente vai sair só depois, se precisar. Se eu ficar algum traço fora, igual lá na altura que ficou o baricentro ficou... O ortocentro ficou por fora, aí a gente prolonga. Do contrário, não precisa sair de dentro do triângulo, não. Pronto. Tem uma bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo A. Tá faltando a bissetriz do ângulo C. Observe que todos esses pontos notáveis, eles vão ser com 3 retas, porque é relacionado a cada lado ou a cada ângulo do triângulo. Pronto. Para o ponto C, eu vou pegar agora a abertura do compasso, colocar em cima do vértice C. Vou fazer uma marcação nesse lado e uma marcação nesse lado. Aí, eu tenho a marcação desse lado tá aqui. A marcação deste lado tá aqui. Com a mesma abertura, sem fechar o compasso, eu vou colocar a agulha do compasso aqui. Vou fazer uma curva. A agulha do compasso aqui, vou fazer outra curva. Pronto. Eu tenho a interseção dessas duas curvas, que está aqui. A minha bissetriz vai ser a ligação entre essa interseção com o ângulo C, que vai dividi-lo exatamente ao meio. Pronto. Então, eu tenho em vermelho a bissetriz do ângulo B, em marrom a bissetriz do ângulo A, em verde a bissetriz do ângulo C. Essas 3 bissetrizes se cruzaram aqui em um único ponto em comum. Esse único ponto em comum, ele é chamado de incentro da bissetriz. O incentro, então, é a interseção das bissetrizes. É quando eu coincido os pontos das duas bissetrizes. Depois, nós vamos para o circuncentro, que é a interseção das mediatrizes. A interseção das mediatrizes, o desenho da mediatriz é a mesma coisa da mediana. Vou até pegar aqui o da mediana para mostrar de novo. Só que o da mediana, eu liguei. Aqui, nós tínhamos aqui, ó. O da mediana, quando a gente faz esse traço aqui, eu vou ligar... Eu vou determinar o meio. E aí, eu vou ligar o meio até o vértice. Isso para desenhar mediana. Porque a mediana é o lado dividido ao meio, o do vértice até a metade do lado. A mediatriz é só a metade do lado, não me interessa o vértice. É só a metade do lado. Então, para desenhar vai ser a mesma coisa. Vou fazer uma abertura no compasso. Pronto, vou desenhar a mediatriz, que é o ponto médio do lado BC. Então, eu vou colocar em B e vou fazer uma curva.
Vou colocar em C e vou fazer outra curva. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho a interseção das duas curvas. Até agora, a mesma coisa de mediana, ó. A interseção das duas curvas. Só que eu não me importa saber se ela vai pegar no vértice ou não. Eu vou só traçar. Não precisa pegar nos dois pontos. A régua precisa pegar nos dois pontos. O meu traço vai ficar só dentro do triângulo. Então, esse lado é igual a esse lado. Pronto, tracei a mediatriz do lado BC. É só dividir o lado ao meio. Vou apagar, que aqui a curva fica grande pra gente fazer a outra. Agora, eu vou fazer a mediatriz do lado BA, ou AB, que é a mesma coisa. Com uma abertura no compasso, eu vou colocar em cima do vértice A e vou fazer meia curva. Em cima do vértice B, com a mesma abertura, e vou fazer meia curva. Eu tenho aqui os pontos de interseção. O que eu vou fazer? Eu vou ligar os dois pontos de interseção. Como? Do jeito que eles estão aqui. Pronto. De qualquer jeito? Sim, de qualquer jeito. De início, como eu falei pra vocês, a gente faz a linha, seria essa linha toda. De início, eu desenho ela só dentro do triângulo. Então, eu tenho aqui a segunda mediatriz, que divide esse lado igual a esse lado. Depois, nós vamos desenhar a terceira mediatriz. A terceira mediatriz é o que vai dividir o lado AC ao meio, sem me importar com o vértice. Lembrando que ela vai passar no vértice, mediana precisa passar no vértice. Mediatriz não precisa passar no vértice. Eu vou pegar agora a abertura do compasso, vou colocar no vértice C, vou fazer meia curva. Vou colocar no vértice A e vou fazer meia curva. Vou pegar os pontos de interseção delas duas e vou ligar esses dois pontos. Só que eu não preciso desenhar tudo, vou desenhar só a parte que vai pegar dentro do triângulo. Aí vocês vão dizer o seguinte: não tocou uma na outra. Por quê? Porque aqui a gente vai precisar, então, prolongar. E ela vai ficar por fora do triângulo. Quando a gente fizer isso daqui para prolongar, eu vou prolongar em verde. Acabou não saindo. Prolongar aqui em vermelho. Prolongar aqui em verde. E prolongar aqui em preto. Só um pouquinho aqui. Tem hora que ele não vai ficar exatamente em cima, o ponto. Mas é por conta que o compasso na hora que acaba fechando um pouquinho. Mas aqui eu tenho a interseção das três, que também ficou por fora. Isso daqui, essa interseção, ele vai ser chamada de circuncentro. Observe que aqui ele acabou faltando um pouquinho o preto para poder passar lá. Quando falta esse pouquinho aqui, não tem problema. O que não pode ser, por exemplo, se o preto tivesse passado aqui. Aí ficava muito longe. Quando falta um pouquinho, não tem problema. É que o compasso acaba deslizando a hora que a gente vai fazer o desenho. Então, observe da diferença. A regra de mediatriz para desenhar a mediatriz e a mediana é a mesma. Qual a diferença, então, que eu tenho entre as duas? É porque na mediatriz, eu ligo exatamente os dois pontos, sem me importar onde a reta vai passar. Na mediana, eu tenho que ligar o ponto, os dois pontos, mas ele tem que passar no vértice. Ele tem que ir do vértice até esses dois pontos. Igual foi aqui, ó. Esses dois pontos aqui determinam o meio. Aí eu vou do meio até o vértice. E aqui eu só preciso do meio. O meio dessa, o meio dessa e o meio dessa. E aí nós temos os 4 pontos notáveis. Lembrando novamente, quais são esses 4 pontos notáveis? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tem